Graças e paz, esse é o nosso devocional Crises e Conflitos da Vida. Talvez em algum momento da sua vida, ou talvez agora, você esteja vivendo uma crise. Que crise seria essa? Uma confusão em seu coração e mente. E as perguntas vêm: por que estou vivendo isso? Por que estou passando essa situação? Por que Deus não vem e muda isso? Por que Deus não modifica a minha situação? Por que Ele permite que eu fique desse jeito? Essa confusão em nossa mente e coração possivelmente aconteça mais vezes que gostaríamos. Acompanhada dessa confusão, vem outra crise, que é uma crise de fé. Não que você deixou de crer em Deus, mas parece incoerente para você que você, confiando em Deus, andando com Deus, vivendo com Ele, mesmo assim você esteja ainda vivendo situações tão difíceis. Nós vivemos essas crises. Muitas vezes parece muito confuso para nós e o nosso coração se abala, nossa fé se esmorece. Não conseguimos fazer essa conta fechar. Andando com Deus, amando o Senhor, Ele estando conosco e ainda vivermos coisas tão complicadas. Ainda vivermos e vermos nesse mundo tanta desigualdade, tanta maldade, tanta corrupção, tantas coisas. Nós muitas vezes ficamos confusos. Ficamos com uma crise relacionada à nossa fé. Mas calma, se você viveu isso ou está vivendo isso, você não é o único. Todos nós, em alguns momentos da vida, podemos viver assim. Personagens bíblicos viveram isso. E eu quero compartilhar brevemente um desses personagens, o que ele escreveu sobre a sua crise de fé, sobre a confusão que ele viveu em sua mente e coração, e tudo aquilo que ele experimentou do Senhor neste momento. Que Deus fale conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 73. Vamos ler esse texto. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo que tem conhecimento disso? Perceba que nesse trecho que nós lemos, o salmista revela toda a sua crise, tudo aquilo que está acontecendo no seu coração. Ele está confuso, ele está vivendo uma crise de fé. Ele está vivendo um momento muito complexo em sua vida, onde as coisas não se concordam, onde as coisas elas não fecham. Há algo errado aqui. Os maus estão prosperando. As pessoas más, que zombam de Deus, que são corruptas, que são terríveis, elas vivem uma vida muito boa. Enquanto o salmista vai nos mostrar que aqueles que andam com Deus parecem sofrer. Algo está errado. E este homem agora enfrenta uma crise muito intensa. E ele revela no versículo 2 que, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. O que ele está dizendo aqui é que quase perdeu a fé por causa disso. Quase ele afastou-se do Senhor, ele se distancia de Deus. Por quê? Por conta dessa crise que ele está vivendo. Os maus prosperam, os maus vivem uma vida boa e aqueles que confiam em Deus, não. Às vezes vivemos crises assim, porque o mal acontece comigo,
porque tantas pessoas más vivem, parece que, melhor que eu. E eu, que confio no Senhor, estou vivendo toda essa angústia, toda essa dor. Ele é alguém que está contando a sua experiência. Ele é alguém que viveu isso e agora quer compartilhar com outros. Como sabemos disso? A partir do versículo 1, onde ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Ele inicia o seu salmo dizendo: Deus é muito bom. E agora ele quer compartilhar a experiência que fez com que ele percebesse que Deus é bom apesar de tudo isso. Apesar de todas essas situações. E ele quase foi à ruína, quase caí, diz ele. O problema era a prosperidade, então, dos ímpios, o que demonstra que existia nele uma confusão, uma crise de fé. No versículo 4 a 12, que foi o texto que nós lemos, ele demonstra a razão dessa confusão. Os ímpios vivem uma vida boa, regalada. Mesmo quando nós lemos aqui, no versículo 12, ele diz: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Quando ele diz isso, ele demonstra que há uma incoerência na vida. Há algo errado. E se nós retornarmos ao versículo 11, nós vamos ver que a zombaria a Deus está junto com tudo isso. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Além de prosperarem, esses homens zombam de Deus e mesmo zombando de Deus, ainda vivem uma vida melhor que muitos que confiam em Deus. Esse é o motivo da confusão deste homem. No versículo 13 ao 16, ele mostra então a sua crise de fé. Esse homem enfrenta uma crise forte, aguda, difícil de lidar. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: o dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei no santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Ele está preocupado com o que ele está vivendo. Ele está vivendo uma crise. Eu não li o versículo 13 para você, para que você entenda nesse trecho que nós lemos, que ele está vivendo um momento muito complexo. Esse momento que ele está vivendo, que é tão complexo, o leva a duvidar de toda a sua caminhada com Deus, de toda a sua vida com Deus. Será que eu perdi tempo em tudo isso? Leia agora o versículo 13 e ele diz: foi à toa que me mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. Percebe? Depois dele dizer no versículo 14, ele tinha dito que o dia todo só enfrenta problemas, ele diz: eu acho que eu perdi meu tempo até agora. Talvez você já pensou isso. Estou caminhando com Deus, estou perdendo meu tempo. Parece que a minha vida é só sofrimento. Parece que isso tudo só piorou depois que eu conhecia Jesus. Esse é um engano do nosso coração. Essa confusão e essa crise de fé, elas resultam de corações que ainda vivem a necessidade de experiências cada vez mais profundas com a palavra de Deus, de convicções de fé. Isso não quer dizer que esse homem não tinha essas convicções, mas em algum momento o seu coração foi inundado por essa crise. Talvez você seja alguém que ama o Senhor e anda com Ele, que tem convicção da palavra de Deus e mesmo assim a crise entra no seu coração. Mas por que ela entra? Porque muitas vezes nos permitimos distanciar do Senhor no relacionamento com Ele por conta daquilo que vem por fora, por aquilo que vem externamente ao nosso coração. Às vezes a gente permite que coisas entrem em nosso coração e nós alimentamos essas coisas. Essa crise desse homem não entrou de uma vez. Ela veio aos poucos. Ele começou a olhar a vida das pessoas, olhar a vida do ímpio, olhar a vida daqueles que prosperavam.
e aquilo foi sorrateiramente entrando no seu coração. Não permita que Satanás plante sementes no seu coração. Não permita que Satanás lance dardos inflamados no maligno no seu coração. Eles podem inundar a sua alma e trazer essa crise a você. Na sequência do texto ele diz, li então aqui, então entrei no santuário, ó Deus, no teu santuário, e por fim entendi o destino deles. A partir do versículo 17 até o versículo 20, ele entende e Deus mostra a ele, o faz entender que aqueles homens, apesar de prosperarem em vida, era somente nessa vida. A vida deles acabava ali, a vida de prosperidade, porque depois era tormento eterno. Aqueles que vivem esta vida pensando que ela é o céu, terão sempre maior possibilidade de viver essas crises, esses conflitos de confusão e crises de fé. Porque não compreendem que nesta vida é uma vida de aflições, uma vida em que a aflição estará presente, como disse Jesus. Não que a vida seja resumida em aflições, não é isso. Mas que nesta vida viveremos aflições, viveremos incoerências, porque esse mundo jaz no maligno. Apesar de Deus ser o Senhor da história, a malignidade, Satanás, ele age nesse mundo segundo a soberania de Deus, mas o mal está presente. Mas o que é melhor nesse texto está no final, do versículo 21 ao 28, quando ele agora é um homem renovado e fortalecido. E eu quero ler esse texto, que diz: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional, e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E te desejo que até qualquer coisa e eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Perceba agora o salmista renovado. Quando Deus faz entender que há uma diferença entre estar com Deus na eternidade e estar com Deus aqui. Estar com Deus aqui, neste mundo, é estar sujeito sim à luta, mas é enfrentar essas lutas com o Senhor. É viver todas essas lutas debaixo da potente mão de Deus. Ele vai compreender que não há nada mais de precioso, porque os ímpios perecerão, mas nós temos o Senhor ao nosso lado e temos a eternidade para viver com Ele. Não temos nada mais precioso nessa terra do que o Senhor, nenhuma riqueza. Perceba que o foco dele muda, o foco dele não está mais nos bens, mas está na riqueza de ter o Senhor, está na riqueza de amar o Senhor e ser filho dele, está em toda a alegria dessa vida com Deus que ultrapassa, que sobrepõe qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. Que o Senhor trate em nosso coração isso. Quando essas crises vieram ao nosso coração, dúvidas sobre as coisas que nós somos acometidos, por que estamos vivendo isso? Lembre-se, o Senhor é conosco. Lembre-se, neste mundo teremos aflições. Lembre-se, todos os ímpios pagarão por seu pecado, como todos aqueles que não se arrependerem pagarão por seus pecados. Mas aquele que ama o Senhor, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, será recebido na glória pelo nosso Deus, será recebido na cidade celestial, na cidade santa, Nova Jerusalém, na qual não há dor, não há pranto, não há mais necessidade, porque o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com seu povo, começa o salmista dizendo depois dessa experiência, e certamente você vai dizer isso. Deus é bom, porque Ele me fez entender, me fez superar essa crise, me fez enfrentar essa crise. E de que forma?
conhecendo mais a Ele, descansando nele, confiando nele. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, que o teu amor que é constante, que é sempre presente, nos ajude, Senhor, a enfrentar as crises de fé, as confusões que enfrentamos em nossa mente e coração. Que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos sustentando, Deus. Ó Pai, aquele cujo coração está sentindo-se assim hoje, Deus, que o Senhor venha trazer ao seu coração fé, que o Senhor venha trazer ao seu coração entendimento, Deus, que a eternidade, a luz da eternidade, tudo que estamos vivendo agora, não é absolutamente nada, porque o Senhor é conosco. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.